Hoje a gente vai revisitar um dos momentos mais marcantes do século XX, o dia em que a União Soviética deixou de existir. Como o maior país socialista do mundo colapsou, quais foram os eventos que levaram à sua dissolução e que curiosidades cercam esse momento histórico? Fique com a gente para entender os bastidores do fim de um império. A União Soviética foi formada em 1922, após a Revolução Russa de 1917. Sob o comando do Partido Comunista, tornou-se uma superpotência mundial, rivalizando com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Era o símbolo máximo do comunismo, com uma economia centralizada, controle estatal e uma rígida repressão a dissidentes. Nas décadas de 1950 e 1960, a União Soviética parecia invencível, liderando a corrida espacial e controlando grande parte do leste europeu. Mas por trás da fachada de poder, problemas econômicos, sociais e políticos estavam corroendo o sistema. Mikhail Gorbachev, que assumiu a liderança da União Soviética em 1985, acreditava que o sistema precisava de reformas. Ele introduziu duas políticas principais: a perestroika, que buscava reformar a economia, e a glasnost, que promovia a maior abertura política e liberdade de expressão. A ideia era revitalizar o sistema, mas as reformas acabaram expondo ainda mais suas fragilidades. As repúblicas soviéticas começaram a exigir mais autonomia e movimentos nacionalistas ganharam força em países como Estônia, Letônia e Lituânia. Em agosto de 1991, membros conservadores do governo soviético, insatisfeitos com as reformas de Gorbachev, tentaram tomar o poder em um golpe. Tanques foram às ruas de Moscou, mas a resistência popular e a liderança de Boris Yeltsin frustraram o golpe. O fracasso do golpe foi um ponto de virada. Ele enfraqueceu ainda mais Gorbachev e acelerou a desintegração da União Soviética. As repúblicas começaram a declarar independência em massa, tornando impossível manter a União. Finalmente, em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev anunciou sua renúncia como presidente da União Soviética. Naquele mesmo dia, a bandeira soviética foi arriada do Kremlin pela última vez, substituída pela bandeira da Federação Russa. A dissolução foi formalizada no dia seguinte, 26 de dezembro, quando o Conselho de Repúblicas do Soviético Supremo declarou oficialmente o fim da União Soviética. Assim, 15 novos países emergiram, incluindo a Rússia, a Ucrânia e as nações bálticas. O colapso da União Soviética não foi só um evento político. Ele trouxe consigo várias histórias curiosas que marcaram o fim de uma era. Por exemplo, você sabia que a economia russa praticamente implodiu? Após a dissolução, a inflação disparou, milhões de pessoas perderam suas economias da noite para o dia e o desemprego atingiu níveis recordes. Foi um choque tão grande que muitos descrevem aquele período como uma verdadeira crise de sobrevivência. E o que dizer das armas nucleares? Quando a União Soviética se desfez, o arsenal nuclear ficou espalhado por várias repúblicas, incluindo a Ucrânia, Belarus e Cazaquistão. Por um breve momento, essas nações se tornaram potências nucleares, mas a maioria das armas foi rapidamente devolvida à Rússia, graças a acordos internacionais que evitaram uma crise ainda maior. E falando em símbolos do colapso, que tal imaginar uma máquina de Coca-Cola no Kremlin? Pois é, em 1991, enquanto o comunismo dava adeus, a Coca-Cola se instalava em um dos lugares mais icônicos da antiga União Soviética. Foi um marco de abertura ao Ocidente e da chegada do capitalismo, literalmente à porta do poder soviético. E ainda tem a história de Boris Yeltsin, que agiu rápido para garantir o lugar da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. No mesmo dia em que a União Soviética foi oficialmente dissolvida, ele enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, dizendo: "A Rússia agora é herdeira oficial da União Soviética." Foi um movimento estratégico que mostrou que, mesmo em meio ao caos, os russos sabiam como proteger seus interesses. Mais de 30 anos depois, o legado da queda da União Soviética ainda é controverso. Para alguns, foi o triunfo da democracia e da liberdade. Para outros, especialmente na Rússia, foi uma catástrofe que deixou um vácuo de poder e trouxe instabilidade. A Rússia, sob Vladimir Putin, tenta recuperar parte de sua influência perdida, enquanto antigas repúblicas soviéticas enfrentam desafios para se consolidar como nações independentes. O mundo pós-soviético ainda carrega as marcas desse colapso. A queda da União Soviética foi um marco histórico que mudou o equilíbrio do poder global e redefiniu o século XX. Mas ela também nos lembra de como sistemas centralizados e repressivos podem colapsar sob seu próprio peso.
News, curiosidades e análises políticas para quem busca entender o mundo além das manchetes. Se você gostou desse vídeo, meta o dedão no like, ative o sininho, inscreva-se no canal e até a próxima!